No silêncio do oceano, em meio à tempestade, um navio surge das sombras. Sua tripulação, amaldiçoada. Seu destino, nunca parar de navegar. Essa é a história do holandês voador. O conto sombrio que mistura lenda e realidade. Se você gosta de navegar por histórias sombrias, inscreva-se no canal agora mesmo. Mas cuidado! Algumas histórias têm o poder de nos arrastar para o abismo. Vamos começar. A lenda do holandês voador tem sua origem em meados do século XVII, nos mares tempestuosos do Cabo da Boa Esperança, na África do Sul. O holandês voador não é apenas o nome do navio, mas também uma referência ao seu capitão amaldiçoado, geralmente identificado como Hendrik van der Decken, um comandante neerlandês. De acordo com a história, Van der Decken era um homem obstinado e arrogante, que desafiava qualquer adversidade em sua busca por glória e riquezas. Durante uma violenta tempestade, ao tentar contornar o perigoso Cabo da Boa Esperança, o capitão teria feito um pacto com forças sombrias. Determinado a cruzar o cabo a qualquer custo, ele teria amaldiçoado Deus e jurado que navegaria eternamente, se necessário, para alcançar seu destino. Por causa de sua blasfêmia, tanto ele quanto sua tripulação foram condenados a vagar pelos mares para sempre, sem nunca mais tocar terra firme. Assim, o holandês voador tornou-se um símbolo de maldição e desespero. Um navio fantasmagórico que assombra os oceanos com sua tripulação de almas penadas. Ao longo dos séculos, o mito do capitão e seu navio ganhou inúmeras versões, mas a essência permanece. O holandês voador é um navio destinado a navegar eternamente, como um aviso de que desafiar os limites do divino pode levar a um destino terrível. Ele é frequentemente descrito como um barco espectral, envolto em uma neblina sobrenatural, navegando contra o vento e surgindo apenas durante tempestades. A história do holandês voador é envolta em um clima sombrio de desafio, arrogância e consequências fatais. Segundo a lenda, durante uma travessia pelo traiçoeiro Cabo da Boa Esperança, o capitão Van der Decken se viu preso em uma tempestade violenta que ameaçava destruir seu navio e sua tripulação. Determinado a alcançar seu destino, ele se recusou a recuar, mesmo quando a própria natureza parecia lutar contra ele. Reza a lenda que, tomado pela ira e pelo orgulho, Van der Decken amaldiçoou os céus, proferindo palavras que ecoaram como uma afronta divina. Em sua fúria, ele teria gritado algo como: "Navegarei por toda a eternidade, se for preciso, mas nunca desistirei." Esse ato de blasfêmia e desafio ao destino teria selado sua condenação. De acordo com a maldição, o capitão e sua tripulação foram sentenciados a vagar pelos mares para sempre, sem descanso e sem a possibilidade de tocar terra firme novamente. Algumas versões dizem que Van der Decken fez um pacto sombrio com forças sobrenaturais, oferecendo sua alma em troca da vitória contra a tempestade. Contudo, esse pacto teria sido sua ruína, pois as forças que ele invocou o condenaram a uma eternidade de tormento nos oceanos. O holandês voador, então, tornou-se um símbolo de soberba e desespero, um lembrete de que desafiar os limites da natureza ou o divino pode ter consequências terríveis. O navio é frequentemente descrito como um espectro dos mares, iluminado por uma luz sobrenatural e carregando uma tripulação de mortos-vivos, condenados a cumprir uma pena eterna. Essa maldição transformou o holandês voador em um mito marítimo imortal, presente em histórias de marinheiros, canções e, mais tarde, na cultura popular. O pacto com o destino é a essência dessa lenda, uma narrativa que mistura tragédia e mistério com um toque de horror. O mito do holandês voador não surgiu de um único evento ou relato, mas se espalhou gradualmente por toda a costa dos mares do sul, tornando-se um dos mitos mais conhecidos entre marinheiros e pescadores. Os primeiros relatos históricos sobre o navio fantasma datam do século XVII, um período marcado pela intensa navegação e exploração do Oceano Atlântico e do Índico. Essas regiões, com suas águas traiçoeiras
tempestades implacáveis e fenômenos inexplicáveis eram um terreno fértil para o surgimento de lendas como a do holandês voador. Os primeiros avistamentos documentados começaram a surgir em relatos de marinheiros europeus, especialmente entre os holandeses, que eram navegadores experientes e dominavam as rotas comerciais no Oceano Índico. Um dos primeiros relatos conhecidos vem de 1680, quando um capitão holandês alegou ter avistado o navio fantasma durante uma viagem entre a África do Sul e a Ásia. Ele descreveu o holandês voador como um navio imenso, iluminado por uma luz sobrenatural, navegando contra o vento e sem nunca tocar a terra firme. À medida que mais e mais marinheiros começaram a relatar encontros com o navio, o mito foi ganhando força. Esses relatos frequentemente apresentavam o holandês voador como um presságio de morte ou infortúnio. Quem o via estava fadado a sofrer algum tipo de desastre, como naufrágios ou morte no mar. Alguns relatos falam de navios que se aproximaram do holandês voador apenas para descobrir que ele estava vazio, com suas velas dançando ao vento, mas sem uma tripulação visível. Com o passar dos anos, o mito se espalhou ainda mais, alimentado pela superstição dos marinheiros e pelo medo das forças desconhecidas que o oceano representava. Em muitos casos, as histórias do holandês voador eram passadas oralmente de geração em geração, ganhando versões cada vez mais sombrias e sobrenaturais. No século XIX, com o advento de novas tecnologias de comunicação e o aumento da popularidade da literatura marítima, o mito foi adaptado para livros e canções. O holandês voador tornou-se um símbolo da luta contra o destino e da maldição eterna, sendo imortalizado em obras literárias como O Holandês Voador, de Richard Henry Dana Jr., e em inúmeras baladas de marinheiros. A história continuou a crescer, ganhando até mesmo versões modernas, em que o navio fantasma ainda é visto nos mares, desafiando a passagem do tempo e mantendo sua presença aterradora viva na cultura popular. O Cabo da Boa Esperança, localizado no extremo sul da África, é conhecido por sua beleza estonteante, mas também por sua fama sombria entre os marinheiros. As águas ao redor do cabo são notoriamente traiçoeiras, com tempestades repentinas, ventos fortes e correntes imprevisíveis, tornando a região um dos locais mais perigosos para a navegação no mundo. É nesse cenário de desafios naturais que o mito do holandês voador ganhou força, e o Cabo da Boa Esperança tornou-se, de acordo com a lenda, um dos principais pontos de avistamento do navio fantasma. A conexão entre o holandês voador e o Cabo da Boa Esperança não é apenas geográfica, mas simbólica. Durante os séculos XVII e XVIII, os marinheiros que navegavam por essas águas eram frequentemente testemunhas de tempestades terríveis e fenômenos inexplicáveis. O cabo era um marco crucial nas rotas comerciais entre a Europa e a Ásia, e muitos navios passavam por lá, sendo forçados a lutar contra as condições extremas para atravessar a região. O que será que os mares ainda escondem? A lenda do holandês voador é apenas a ponta do iceberg. Inscreva-se e mergulhe fundo nos mistérios do mar e muito mais com o A Face Oculta. Nos vemos no próximo vídeo.